Mace Windu foi um dos Jedi mais poderosos do seu tempo, tendo conquistado um assento no Conselho Jedi e sendo, digamos assim, o segundo em comando na Ordem depois de Yoda, ele com certeza era muito respeitado pelos seus colegas. Foi ele que enfrentou Darth Sidious cara a cara quando decidiu prender o Lord Sith para salvar a República e a Ordem Jedi. Mas será que Mace Windu realmente venceu aquele duelo ou o nosso velho malandro manipulou tudo? Não contavam com minha astúcia. É o que a gente vai descobrir hoje no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e se tem um personagem que gera muita controvérsia entre os fãs é o Mace Windu, né não? Tem gente que defende, tem gente que condena, mas ame ou odeie o personagem, Mace Windu é de fato um dos mais relevantes da saga Star Wars. E além disso, não dá pra negar que ele é forte pra caramba. A gente tem várias demonstrações do uso da força de Mace Windu em materiais cânones e legends, como por exemplo a animação de Star Wars The Clone Wars, que ele faz purê de droid ali. E é por causa dessa grande força que a gente tem uma certa duvidazinha aí se o Mace Windu realmente venceu o Palpatine, ou seja, digamos, né, se ele é muito poderoso, faria sentido ele vencer, mas o velho pode ter dado uma, né, uma manipuladinha aí, um negócio mais nesse X1 todo. O que você acha? Bom, eu acho que você tem que dar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no Diário Rebelde para não perder nada de Star Wars aqui comigo no canal. Enfim, se por um lado a gente tem o Mace Windu, que era muito poderoso com a luz, com a Ordem Jedi, a gente tem por outro lado o Palpatine, Darth Sidious, que também era bastante poderoso, só que com um lado sombrio. Ele tinha um conhecimento vasto e quase da força, especialmente da abordagem mais sombria dos Sith. E também muito habilidoso em combate, Darth Sidious foi capaz de derrotar Mestre Yoda, o maior Mestre Jedi do seu tempo. Isso porque o Yoda só tinha o quê? Uns 60 centímetros de altura? Me julga pelo meu tamanho? Bom, piadas à parte, o Palpatine não falava de poder ilimitado à toa. E é aí que muita gente fica em dúvida. Quem venceu este duelo? Mace Windu ou Palpatine? Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou dar essa resposta. Vamos analisar ponto a ponto para entender quem pode ter vencido este duelo realmente. A gente tem essa resposta, efetivamente, no material Legends, tá? Ou seja, não é canônico, não faz parte do universo atual de Star Wars, da timeline, da linha do tempo, etc e tal, porque no atual cânone mesmo a gente não tem nenhum material que narre quem foi o verdadeiro vencedor desse combate, que narre, tipo, com certeza, sabe? Tá, vamos lá. Durante o duelo, a gente tem os mestres Jedi Saesee Tiin, Agen Kola e Kit Fisto chegando pra dar um sarrafo no Darth Sidious, junto com Mace Windu. Darth Sidious consegue se livrar dos outros 3 mestres Jedi muito rapidamente e sobra pra Mace Windu o trabalho de derrotar o Lord Sith. O combate é muito feroz e Palpatine tenta dominá-lo a todo custo. E aí a gente chega na novelização de Star Wars, A Vingança dos Sith. Um livro muito completo que eu sou doido pra ter, eu quero muito ter essa novelização pra ler aqui nas minhas mãos, mas que traz muitos pontos importantes pra gente entender e analisar aqui esse duelo. Na novelização do filme, que adapta o roteiro de forma mais completa, né, de A Vingança dos Sith, é dito que Palpatine não consegue encontrar uma brecha no duelo, uma brecha ali nos golpes e defesas de Mace Windu para poder, né, detonar o Jedi. E isso é por conta de algo muito importante, um detalhe mínimo assim, só pequenininho. O estilo de combate de Mace Windu, Vaapad, ou Vaapad, né, no nosso querido português brazuca, ou Vatapá, se for em Salvador. Saudade de Vatapá. O Vaapad, que fazia parte da Forma 7, foi um estilo de combate criado por Mace Windu. Ela é uma variante da Forma 7 Juyo, uma forma de combate perigosíssima e muito controversa no uso do sabre de luz. A Forma 7 utilizava a raiva e a agressividade de um indivíduo durante o combate, sendo considerada a forma de combate mais perigosa de todas. Só pelo pouco aqui que eu falei dela, vocês já podem imaginar qual era a seita da força que mais utilizava o Juyo, né? Claro que eram os Sith.
É mesmo? Durante a Era dos Jedi, eles aprendiam Juyo com uma tutela muito rigorosa, mas aí com o tempo, essa forma de combate acabou se tornando um tabu. Conforme os estudos dos Jedi foram se aprimorando, muitos Jedi acreditavam que o Juyo não combinava com os preceitos da Ordem, como por exemplo, o trecho do Código Jedi que diz que não há emoção, há a paz. Só que Mace Windu sempre foi um Jedi um pouquinho diferente dos outros. Mais reservado, desconfiado e, diga-se de passagem, propenso às suas emoções, ele era considerado um Jedi um pouco mais sombrio do que o normal. Durante a juventude, ele teve muitos problemas para cortar a sua impulsividade e também a sua raiva. Era difícil para o jovem Windu conter as suas emoções. E olha que em A Vingança do Sith e também em alguns momentos em The Clone Wars, o Mace Windu sempre vivia reclamando da impulsividade do Anakin. Hipocrisia que chama, né? Talvez? I double dare you, mother... Por conta dessa escuridão dentro de si, Mace Windu foi capaz de dominar todas as 7 formas de combate, incluindo, obviamente, a Juyo. Com todo esse conhecimento geral, muito detalhado também de cada forma de combate, Mace Windu foi capaz de criar, então, uma variante para a forma 7 Juyo, que foi o V-Pad. E é dito que os Jedi, eles consideravam o Juyo, finalmente, como a forma completa, graças à criação do V-Pad, sabe? É como se ele tivesse feito a forma definitiva que definia a forma 7. O princípio do V-Pad que o Mace criou, que o Mace estabeleceu, foi utilizar a raiva, a agressão, essas emoções como um canalizador para a luz, como se fosse uma arma do lado da luz da força. Eu fico falando V-Pad, mas tô louco pra falar Va-Pad, que foi como eu aprendi. Além disso, um dos detalhes do Va-Pad era utilizar a escuridão do inimigo contra ele próprio. Então, quando Mace Windu duela com Darth Sidious, o Lord Sith não consegue encontrar um vácuo, né, uma brechinha ali que ele pudesse dar o seu golpe final, porque Mace estava utilizando o V-Pad, né? Estava, digamos, convertendo ali as emoções de Darth Sidious contra ele, e Darth Sidious estava ficando completamente encurralado. Isso ajudou no momento que Palpatine ele invoca os relâmpagos da força contra Mace Windu. Ajudou ele a possuir e canalizar essas emoções sombrias e essa força sombria do lado sombrio contra o próprio Darth Sidious, ali contendo os relâmpagos da força, utilizando seu sabre de luz. Isso é um detalhe muito importante, porque em outros momentos que os relâmpagos da força são mostrados nas prequels, a forma como eles acontecem foi um pouco diferente. Quando Darth Tyrannus, Conde do Khan, utilizou os relâmpagos da força contra Obi-Wan Kenobi no final de Ataque dos Clones, o Cavaleiro Jedi utilizou o sabre de luz para se defender, mas é como se o sabre de luz tivesse absorvido os relâmpagos de Dooku. Quando o Mestre Yoda luta contra Darth Sidious no final de A Vingança do Sith, ele tenta até defletir os raios, os relâmpagos da força contra o Lorde, mas o sabre de luz voa longe. Nesses momentos aí das prequels, o único caso que a gente tem de devolução, é o DVD da locadora. A deflexão de relâmpagos da força nas prequels aí foi com o Mace Windu. E a forma de combate, o estilo de combate, a variante de combate que o Mace Windu utiliza, acaba tendo uma forcinha a mais para ajudar o Mestre Jedi nesse sentido. E aí pode ter gente que vem trazer aqui o fato da Rey ter feito o mesmo lá no final de Ascensão Skywalker contra o Palpatine, né? Mas a gente pode botar outras coisas aí na mesa, por exemplo, ela pode ter recebido um boost de força dos espíritos da força, dos Jedi do passado que estavam com ela, e aí ela conseguiu fazer isso. Ou simplesmente podem ter outras abordagens que não necessariamente precisam de V-Pad para poder refletir os relâmpagos da força. Inclusive, se você viu isso em algum lugar no cânone, no Legends, eu quero que você comente aqui pra gente continuar essa conversa. Então acho que a gente pode cravar aqui neste vídeo, graças ao V-Pad, que o vencedor desse duelo, sim, foi ele mesmo, o grande mestre Jedi Mace Windu. Palpatine não tava só ali tentando fazer um joguete com o Jedi, ele foi quase de base ali, ele quase foi de Wakanda Forever na horizontal, quase foi de comes e bebes, quase foi de Ascensão Skywalker. E para fechar esse caixão aqui, para fechar essa discussão, a gente vai trazer o criador, o próprio George Lucas, que resumiu um pouco sobre essa questão nos comentários do Blu-ray de A Vingança do Sith. Olha só o que ele falou. Ok, essa sequência sempre foi pensada para começar com Mace dominando Palpatine. Então Palpatine, usando seus poderes, tenta destruir Mace e Mace deflete seus raios com seu sabre de luz. E o momento seguinte sempre foi pensado para Anakin cortar sua mão fora. Mas essa parte onde ele, Palpatine, finge perder o poder e fica fraco, foi algo que eu acrescentei depois,
Porque é isso, esse é o ponto onde Anakin sucumbe. E você consegue ver agora, e é muito claro que ele quer que Palpatine vá para um julgamento para que ele possa pressioná-lo por informações sobre como obter esses poderes para salvar Padmé. E isso George Lucas comenta depois do Palpatine ter perdido seu duelo contra Mace Windu. Depois. Então, basicamente, o Mace Windu venceu o X1 contra o Palpatine e quando ele estava caído, o velho safado resolveu, aí sim, usar de tramóias para convencer Anakin a salvá-lo. E no fim das contas deu certo. Depois desse teatrinho todo aí, Darth Sidious acaba derrotando Mace Windu com a mãozinha de Anakin Skywalker e lança o nosso querido mestre Windu pela janela. Piadinha que só funciona em inglês. E aí, pra você, o Mace Windu sempre venceu esse duelo ou você era do time que acreditava que o Palpatine tava só fazendo um disfarcezaço ali pra poder convencer o Anakin desde o início? Comente aí embaixo. Eu entendo, né, se você pensava dessa forma, porque o Palpatine é o mestre das manipulações, né? Ele que tava jogando tudo ali dos dois lados. E então era natural a gente pensar que foi mais um joguete do velho Darth Sidious. Essa explicação toda aqui foi Legends, além de ter uma cereja no bolo aí do George Lucas comentando também. Mas vamos ver se o novo cânone vai trazer alguma explicação de fato para esse duelo aí tão polêmico da saga Star Wars. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se você curtir esse conteúdo e curte o meu trabalho, deixa um valeu demais, sabe? Coraçãozinho aqui. Você faz aquele pix da alegria pro Diário Rebelde e assim contribui para vídeos maiores e melhores aqui no canal. Valeu e que a força esteja sempre com você.